Olá, estamos iniciando mais um Viva Bem Multimídia. O nosso foco está em histórias que a vida conta. Vamos aprender com pessoas que vão estar aqui conosco, contando seu estilo de vida, alguma experiência que passaram, uma maneira diferente de dizer que é possível sim viver bem. Vamos ao episódio de hoje. Olá, amigos do Viva Bem Multimídia, são bem-vindos, já estão vendo conosco. Quem vai contar um pouco da sua história, pelo menos hoje à noite, está aqui, Reiser Ferreira. Quero agradecer a disposição do vereador e presidente da Câmara. A gente sabe que já ser vereador é uma ocupação quase 24 horas em algumas realidades, mas acumular aí a presidência da Câmara e ainda ficar atendendo pedidos para entrevistas, eu sei que é complicado, por isso eu te agradeço demais, Reiser, pela oportunidade. O Viva Bem Multimídia, este ano de 2021, está focando em pessoas, suas histórias, sua caminhada, e por isso hoje temos o prazer de receber o presidente da Câmara de Novo Hamburgo. Reiser, tua saudação inicial para o nosso pessoal que nos acompanha nas diferentes redes e, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Olá, Heitor. Olá, cada ouvinte aí do programa Viva Bem. Eu estou lisonjeado pelo convite, para que a gente possa estar falando mais um pouquinho aqui da nossa vida, da nossa história. É um prazer estar falando com você mais uma vez, Heitor. É uma oportunidade muito grande para a gente estar falando um pouquinho da nossa história. Eu fico muito contente. E parabenizar pelo programa, parabenizar o trabalho que você tem feito aí. É sempre louvável aí, um programa de qualidade. Parabéns. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a você. E eu quero começar com uma pergunta que parece meio brincadeira, mas de fato é muito séria. Você não nasceu vereador, né? Não nasci vereador. Na verdade, eu nem nasci vereador e eu acho que eu nunca entendi, eu nunca tinha tido em mim o desejo de estar na política, né? Eu vim de uma cidade muito pequena do interior de Minas Gerais e quando cheguei aqui no ano de 2000, eu tinha 20 anos de idade. Eu vim aqui para poder trabalhar no escritório de representação comercial. Eu sempre trabalhei, minha vida inteira, eu trabalhei com vendas, com representação comercial. Comecei com meus 18, 17 anos, trabalhando em loja de calçado, na cidade onde eu nasci, lá no interior de Minas. E sempre olhei para a política de uma forma a julgar a política, como a maioria de nós fazemos, né? Nós somos muito bons em julgar as coisas, e político é muito fácil de ser julgado. E em 2000, quando eu cheguei aqui, eu vim para ser representante comercial, vendedor, tá? Representante comercial é o nome mais bonito que eu consigo colocar aqui. Tá certo. Sabe por quê? Porque tem um pejorativo, é muito pejorativo quando a gente fala vendedor, e eu acho que é uma das profissões mais lindas que existem, porque o cara tem que, todo mês quando vira, o cara tem que começar tudo de novo. E eu sou apaixonado pela condição de ser vendedor. E em 2013, eu depois de muito tempo sentado na frente de uma TV ou num sofá, falando do que achava ou não achava da política, né? Criticando a política, eu comecei a pensar se daqui a pouco, dentro da política, eu não poderia ajudar mais pessoas. Eu ajudava já algumas pessoas através de projetos sociais das igrejas e tal. Sim. E foi aí que eu despertou o interesse de conhecer a política de perto. Eu não participava assiduamente da sociedade da cidade de Novo Hamburgo e eu comecei a querer me interessar pela política. Em 2013, eu fiz uma aproximação na política num partido chamado PTB, que hoje ele mudou a sua nomenclatura, o nome dele é Avante, e eu me filiei a esse partido. E me filiei ao partido e logo 2 meses depois, 3 meses depois, o presidente do partido falou: você não quer ser candidato a deputado estadual?
E pensa, Heitor, Direto, não tinha sim. noção nenhuma o que era ter uma base, o que era fazer campanha. Eu não sabia nada sobre isso. E saí candidato a deputado estadual em 2013. E fizemos votos em mais de 50 cidades e fizemos 1.499 votos. Sim, sim. Mas uma coisa me chamou a atenção dentro da política, que é a política quando ela é feita para o bem da população, não a politicagem, mas a política de fato, que ela existe para poder transformar o dinheiro público, os recursos públicos em serviço para a comunidade. Quando ela é feita bem feita, quando ela é entregue bem feita, isso dá um resultado fantástico. Então, eu me apaixonei, concorri de novo em 2016 para candidato a vereador na cidade de Novo Hamburgo, fiz 573 votos, e agora, em 2020, nós concorremos novamente numa outra situação, com uma estrutura, uma base política diferente, com uma experiência já de 7 anos caminhando e trilhando a vida política, e fomos eleitos. Então, não nasci vereador, aprendi como ajudar as pessoas e como ser vereador, e estou aprendendo cada dia mais. Esse é um pouquinho do nosso início na política, né? Essa questão de ter um vínculo com o fazer o bem, que foi o motivador, segundo seu primeiro depoimento aqui, para ingressar na política, lhe dá a impressão que falta este impulso para muitos que estão na política, mas não com esta motivação de procurar o bem comum, porque a gente sabe que muitos fazem da própria política uma profissão, simplesmente. E isso a gente nota quando vai entrar mais perto, em contato com a pessoa, e a queixa que muitos fazem, né? Mas você traz uma bagagem anterior à política, de ver necessidades e tentar ajudar. Você ganhou isso em casa, com a família, você citou o nome igreja, isso fez parte da sua juventude. Como é que é essa parte da sua história, Aiza? Sim. Sabe, uma das coisas que me descola da necessidade, tem uma das coisas que eu falo que isso me descola da necessidade de ser político. Porque para fazer o bem para as pessoas, você não precisa ser político. Sim. Você pode fazer mais coisas sendo político. Você tem um alcance maior sendo político. Mas não quer dizer que você não pode ajudar as pessoas não sendo político. Eu acho que está na atribuição do ser humano poder ajudar pessoas. E eu aprendi isso desde o berço. Eu vim de uma família muito simples, mas vim de uma família que sempre ajudou muito, né? Minha mãe foi professora de escolas de crianças em vilas, nas igrejas, para que toda vez que nós fazíamos lá a escolinha da igreja, a preocupação, muitas das vezes, além de ser o estudo bíblico, ou além de ser a aulinha que vai dar para as crianças, era levar o lanche para as crianças, porque a gente sabia que eles não tinham o que comer ou jantar, sabe? Então, eu cresci nesse meio, de entender que há situações e camadas da nossa sociedade que, mesmo por mais simples que nós possamos ser, nós poderíamos sempre ajudar alguém que sempre vai estar precisando. Talvez não é um dinheiro, não é uma comida, mas é um conselho, é uma ajuda, é um ombro. Então, isso eu aprendi de berço e fazia antes de ser um político. Eu acho que essa sensibilidade, quando nós profissionalizamos tudo na nossa vida, nós perdemos muita sensibilidade como ser humano. E eu acho que é isso que a gente precisa resgatar. É a essência do ser humano. É de entender, se colocar no lugar do outro. Porque, mas eu não tive a oportunidade que tu teve, Raiz, de estar sendo vereador. Então, você tem condição de fazer. E muitas das vezes não está grudado nessa atividade, estar vereador, estar um político, estar um prefeito, estar um deputado. E quando você se enrijece, vamos dizer assim, se endurece para as necessidades humanas, para as necessidades das pessoas, você se torna um mandato meramente profissional. E quando você torna um mandato profissional, eu acho que você pode executar muitas coisas, mas você perde a capacidade de colocar aquele mandato como missão. Então, eu acho que uma das melhores e mais lindas missões é você fazer com que o seu mandato atenda à necessidade da população.
Eu acho muito interessante essa comparação que você faz, quer dizer, não é preciso ser político para poder ajudar, mas quem não está acostumado a ajudar provavelmente não vai exercer uma boa política. É São verdade. coisas muito próximas, né? Isso É. você está agora nessa função junto à vereança, que é continuar na vereança, obviamente, mas estar à frente da Câmara como um todo, com colegas de partidos de oposição, situação e tanto faz. Há coisas que sempre se procura em comum, mas que não são tão fáceis, porque elas precisam ser trabalhadas com essas ideias diferentes que existem dentro de uma Câmara de Vereadores, assim como em outros casos. A classe médica se divide por opiniões, a pandemia mostrou isso, né? Outras entidades acabam, inclusive, não chegando ao propósito que se colocam, porque há ideias divergentes, como o Reiser Ferreira, que vem de uma base cristã, que vem da ajuda ao próximo, agora frente à Câmara de Vereadores na comunidade de Novo Hamburgo, vê essa necessidade de conversar, de dialogar e tentar chegar à melhor decisão possível. Existem projetos que são... excelente sua pergunta. Eu gostei muito da sua pergunta. Existem projetos que são administrativos. Você precisa fazer eles porque eles são da essência da governabilidade. Então, vai ser projetos que muitas das vezes vão te levar a estender, a esticar a corda e trazer um mal-estar, mas precisa ser votado. Precisa ser votado, precisa ser enxergado, porque precisa acontecer. Mas, na grande maioria dos projetos, e é uma das coisas que eu vou tentar fazer, e estou tentando fazer dentro do nosso mandato, é que esses projetos contemplem as necessidades da nossa população, contemplem, de fato, um resultado absoluto dentro daquilo que as pessoas esperam receber de um político. Então, e estar contra um projeto que vai ao encontro de uma necessidade de uma comunidade, ele é quase que irracional. É muito difícil você ter uma oposição que vá contra um projeto que traga os benefícios e dando resposta à comunidade, sem afligir, sem trazer mais problemas, e sim uma solução para algum setor. Então, eu converso muito com os meus pares aqui na casa. Ontem mesmo nós tivemos um projeto aqui que foi sobre mobilidade urbana, onde nós tivemos unanimidade na aprovação do nosso projeto, e que esse projeto ele fala sobre nós abrirmos a condição nas paradas de ônibus, entre as paradas de ônibus nós temos paradas que são a pedido do passageiro, desde que seja uma grávida, gestante, né, com criança de colo, um idoso, uma pessoa com deficiência física. Então, é um projeto que vai ao encontro da necessidade. Hoje nós estamos vivendo onde talvez a casa da pessoa fica entre uma parada e outra, e ela tem que voltar 2, 3, 4 quadras numa cadeira de rodas ou com muletas, ou uma senhora já uma mulher com criança de colo ou grávida, ou um idoso, e aí qual é a diferença entre parar ali para aquela pessoa descer e parar lá na parada 2, 3 quadras depois? Então, projetos que conversem com a nossa comunidade, que dê esse resultado. E quando você tem uma relação com os demais pares da casa e mostra a necessidade que temos na nossa sociedade, com os nossos projetos, eu acredito que a gente sempre tem a grande maioria a favor. Então, eu vou fazer uma gestão desde sempre, avisei desde o primeiro dia de reunião, Heitor, como presidente e também como vereador, porque uma coisa se difere, né? Estar presidente da casa é uma responsabilidade de executar as tarefas de toda a Câmara de Vereadores. Estar vereador é dar conta de fazer o seu mandato
é independente da presidência. Então, são dois cargos que eles caminham juntos, mas que têm que ser entendidos de forma diferente, né? Então, desde esse primeiro dia, eu falei que eu quero construir com todos eles e fazer uma boa gestão com o presidente e também poder contribuir com eles nos seus projetos e também poder contar com eles na contribuição dos meus projetos. Eu acho que aí você usa outro jogo de palavras muito importantes entre o ser algo ou estar algo, porque há situações que a gente é por personalidade, por formação, seja profissional ou o que for, mas a questão política, ela de fato é passageira. Mesmo que alguém fique 40, 50 anos na política, ele está nessa realidade por pouco ou por muito tempo, né? Mas ele não é. Eu acho que esse é outro grande problema, não sei se eu estou errado, mas como cidadão eu vejo assim, é que nós tornamos exatamente a política um ser e não um estar. Então, o cara é político, e em cima disso vem conceitos, preconceitos, vem a tal história de tudo farinha do mesmo saco e coisa desse tipo, que outras profissões e outras funções comunitárias também acabam tendo essa pecha, né? Mas eu acho que a política, principalmente, vamos dizer, nos últimos anos, tem tido dificuldade em separar essa questão de dizer eu estou político, tenho um cargo, tenho um tempo no qual eu estou atuando ali e por causa disso eu quero fazer o melhor, levando em conta inclusive as promessas que a pessoa fez para chegar lá, o que também não é fácil, né, Raíssa? Não é fácil. Ser e estar político, né? Tem gente que tira para ser político. Estar político é estar desprendido da necessidade de estar continuamente político. Eu não vejo problema nenhum, Heitor, se em próximas eleições, caso concorra, caso eu não concorra, de voltar a ser o representante comercial, de voltar a fazer as minhas vendas, de voltar a visitar pessoas, de voltar a conversar com pessoas, de voltar a fazer as vendas, de ganhar minhas comissões. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas existem políticos que não conseguem se desprender da necessidade de estar em um cargo público, né? Então, eu vejo assim que estar político hoje é fazer com que esse mandato que eu tenho hoje, eu faça e exerça da melhor forma como missão na minha vida. Eu fiz meus melhores 4 anos no primeiro mandato da prefeita Fátima, qual fui secretário nesses 4 anos dela, e fiz de tudo para ser o melhor secretário possível, atender todas as pessoas que chegaram a mim. Isso eu deixei sempre muito claro, sabe? Minha porta de gabinete sempre foi aberta, de poder contemplar e atender todas as pessoas. Todas as pessoas. Uma coisa, Heitor, também que eu fiz como secretário, eu tenho um compromisso com a minha palavra. E ter compromisso com a minha palavra me fez dizer muitos nãos. Porque nós temos um costume na política de que o político ele dá um tapa nas suas costas e fala, não, vou dar um jeito, vou resolver, vou isso, aquilo. Quando eu encontro com uma situação que alguém necessita e não é possível de se resolver, eu não enrolo aquela pessoa. Eu falo, isso não tem como ser resolvido. Você não vai conseguir resolver. Vamos tentar um canal alternativo, vamos conseguir, talvez, na iniciativa privada, vamos fazer dessa forma ou daquela forma, mas assim não consegue. Pelo recurso público, pelas ações públicas, você não vai conseguir. Então, dificilmente, ou quase nunca, você vai encontrar alguém que que eu prometi alguma coisa e eu não cumpri. Porque eu acredito que tratar com a verdade com as pessoas é a melhor forma de ser transparente, principalmente estando no mandato, né, político. Então, e as pessoas querem uma resposta. Muitas das vezes, elas estão preparadas para receber a resposta negativa, mas elas querem uma resposta. Mas na ansiedade de se manter em um cargo público, num cargo político, faz com que eu sempre tenha que ter uma resposta que seja sim. E nem todas as respostas na vida são sim. E eu preciso dizer para essas pessoas que essa resposta é não. E só eu preciso ter o cuidado só de explicar para a pessoa o motivo pela qual a resposta é não.
né? Então, para mim, é uma liberdade. Liberdade porque esse espaço pode ser ocupado pelo leitor, esse espaço pode ser ocupado pelo ouvinte que está nos ouvindo hoje e que ele pode desenvolver uma política tão boa quanto o que a gente está tentando fazer e fazendo hoje. E esse espaço não foi meu a vida toda. Alguém já sentou aqui antes e ele pode ser de uma próxima pessoa que vai fazer tão bem quanto eu. Nesse propósito do nosso programa de deixar que a vida conte a sua história, ou histórias que a vida conta, as redes sociais hoje ocupam um papel muito importante, porque a gente posta no Facebook, posta no Instagram, posta no Twitter e assim vai, e acho que pessoas públicas, como é o seu caso também, têm a sua vida exposta diretamente, e muitos não conseguem, às vezes, separar aquilo que, no mesmo Instagram, eu estou falando aqui no caso, eu gosto sempre de visitar as redes sociais dos meus convidados para saber o que perguntar e não jogar a conversa fora, né? Então, eu vi que você dá muito valor à sua vida como um todo, integral. Você não esconde reuniões de bairro, não esconde festa junina, onde você e a esposa estão lá de caipira, né, para usar o termo que todo mundo usa. Isso. Né? Você está em almoços na Igreja Católica, você está em culto da Igreja Evangélica, e às vezes eu imagino que a pessoa, olhando isso, ela não sabe identificar o que ali é o Heiser político que está indo para fazer uma média, para usar uma expressão comum que o pessoal usa, né? Mas, ou dizer assim, não, ele vai porque essa é a convicção dele, ele participa da igreja, não esconde isso, né? Como é que você lida com esses dois lados que andam muito, muito próximos, mas às vezes se confundem, Heiser? Cada vez mais a nossa sociedade, com a digitalização, ela tem entendido quem desenvolveu um personagem ou quem é de fato aquela pessoa. E eu nunca gostei de ser outra pessoa, ou de desenvolver um personagem em cima do cargo que eu exerço. Eu sempre fui eu mesmo. E eu acho que é muito mais fácil ser você mesmo, porque você consegue, você não precisa disfarçar quem você é, onde você está. Eu estar com um padre, ou estar com o pastor, ou estar com lideranças, que seja qual for elas, quais forem elas, para mim, é de um prazer enorme. E eu não escondo esse prazer quando eu estou ou com uma liderança na igreja, ou quando eu estou na Assembleia Legislativa, ou quando eu estou no governo do Estado, ou quando eu estou num ministério em Brasília. Então, o mesmo Heiser que fala com vocês aqui, é o mesmo Heiser que você vai encontrar aqui no gabinete da presidência, é o mesmo Heiser que você vai encontrar lá na tribuna falando, é o mesmo Heiser que tu vai encontrar na casa dele, conversando com a família. Porque qual seria o sentido? Isso é uma das coisas que eu falei no meu gabinete aqui, quando as gurias chegaram, e eu tenho um jurídico, né? Eu tenho um jurídico, tenho uma coordenadora de gabinete, eu tenho uma advogada que é o jurídico, e tem a guria que cuida das minhas mídias. Ela falou assim, tudo que eu quero que vocês expressem é o que realmente eu sou. Eu não vou vender a condição de ter uma outra aparência que eu depois tenha trabalho para poder me manter naquela aparência que eu vendi. Eu não quero ter esse trabalho. Então, as pessoas me aceitam do jeito que eu sou. Então, eu me sinto lisonjeado em estar presente em todos esses lugares. Eu me mato para cumprir todas as agendas, né? Muitas agendas, e eu faço, claro, a gente, na época de pandemia, essas agendas diminuíram drasticamente, quase zeraram, mas eu fico muito feliz em poder estar em todas que eu sou convidado, todas. CTG, já tentei aprender a dançar, vaneirão, já tentei aprender. Pensa num cara que tem as pernas duras, que não aprende a dançar, não sabe dançar nada, só música lenta, que você só fica para lá e para cá assim, né?
Aprendi a tomar chimarrão, gosto de tomar chimarrão, aprendi de curtir o pôr do sol no Guaíba, né, de visitar nosso parcão, de correr pelas ruas da cidade. Eu sou um apaixonado pela cidade de Novo Hamburgo e não escondo isso, né? Então, eu acho que ser assim, né, ter essa transparência, eu acho que facilita a vida da gente. Acho que é outra palavra forte, Raíssa. Nós estamos devagarinho chegando ao final, ao tempo que a gente se propôs aqui, mas transparência é uma palavra que, inclusive, tem criado uma força maior na política. Os canais de transparência das prefeituras, das câmaras, dos governos de estado, mesmo que a população em si, que às vezes reclama e fica sabendo das coisas, sabe que tem um canal de transparência à disposição. É só ir atrás e ver, porque essa transparência, bem como você colocou, ela identifica aquilo que a pessoa de fato é, mesmo que não consiga, às vezes, transmitir aquilo que ela faz. Porque isso não é tão fácil. Eu sei que pessoas gostam de medir assim na ponta da faca, como diz o gaúcho, né? Mas ele falou no dia tal, eu estava no discurso tal, ano passado a questão da campanha política foi diferente, mas muitas vezes se ouviu isso, né? Eu fui lá, ouvi, anotei no caderninho aqui, agora eu vou cobrar até o último centavo, né? Quer dizer, não há aquela ideia de acompanhar, que ver que muitas vezes aquilo que se prometeu é um idealismo e uma possibilidade, mas que requer, inclusive, da população uma participação muito grande para poder vir a acontecer. Então, eu acho, e quero te agradecer por esta palavra, a autenticidade, esta palavra é muito forte, e a transparência, eu acho que conta demais. E eu tomo a liberdade de dizer isso, eu notei isso quando naveguei pelo teu Instagram e quando me inscrevi lá. Então, com isso, Obrigado. também você a receber as tuas mensagens. E na Páscoa você deu uma palavrinha curta, mas muito importante, da razão de se viver a partir da fé, não só para si mesmo, mas para viver também para os outros. Isso também faz parte da história do Heiser, que hoje está sendo contada para nós. Heiser. Sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez por mim. Sou muito grato a Deus porque eu sei que todas as coisas são guardadas por Ele e também estão sendo cuidadas por Ele, né? Tanto no presente quanto no futuro. Eu tenho certeza que não existe coincidência. Existe uma história que Deus criou para as nossas vidas e a gente só precisa dedicar o quanto melhor puder por esse presente que Ele deu, que foi a vida, que é o dia que Ele nos dá para viver. Então, eu tenho uma fé muito grande, tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e tenho certeza também que em tudo Deus tem um plano. Em tudo Deus tem o favor dele, tem a mão dele, e a gente entra numa discussão, se a gente for falar porque lugares sofrem, porque pessoas padecem, porque tudo isso que a gente está vivendo. Eu acredito que tudo isso serve para provar cada vez mais, um pouco mais da nossa fé, para a gente parar a nossa correria, puxar o freio de mão, olhar um pouco para dentro de nós mesmos, olhar um pouco para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para dentro das nossas relações, e entender para que está servindo toda a nossa correria, né? Então assim, sou um fã de apostar na fé, né, de que Deus tem cuidado e zelado por nós. Então, eu fico sempre muito emocionado quando eu falo. Tá? Essa é a autenticidade do Heiser, está aparecendo aí. Heiser, eu quero agradecer muito pela tua disposição e o teu tempo, como disse no começo, sei que não é fácil, numa ocupação que poderia ser 24 horas, mas não o é quando a pessoa tem prioridades que pode tratar paralelamente, como a família, os amigos e também atender a reportagem, né, Heiser? Então, muito obrigado. E a você... Sim, por favor, Heiser. Eu quero agradecer você pela paciência, né? Porque a gente tenta uma agenda e tenta outra e não deu no outro dia. Ontem, só para você ter uma ideia, eu cheguei na Câmara ontem, era às 8 horas da manhã. Às 7 eu já tive uma reunião fora,
às 8 eu cheguei aqui e eu saí daqui, era ontem 10h30 da noite, né? Então, com as situações da casa, com uma sessão ordinária, a gente tem que atender todos os vereadores. Hoje eu cheguei cedo aqui também e eu falei assim, oi, Heitor, vamos conseguir às 5 horas. Mas se eu te mostrar minha mesa de papel, como é que está aqui, e a fila de gente que fica esperando, agora vocês vão esperar, que agora eu tenho que falar com o Heitor. Eu fico grato pela sua paciência, né, de aguardar para a gente ter esse bate-papo que eu gostei muito. Adorei ter esse bate-papo contigo. Especial. E nós agradecemos assim ao nosso entrevistado de hoje, Reiser Ferreira, vereador e presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, e a você que nos acompanhou por nossos canais, e até a próxima vez com mais um podcast inédito. Uma boa noite a todos. Esperamos que a conversa de hoje tenha sido proveitosa, inspiradora e motivadora, e assim será a cada semana. Estaremos nas sextas-feiras à noite, às 20 horas, lhe trazendo um podcast inédito. Mas, se você não puder assisti-lo na sexta-feira à noite, não faz mal. Você pode ver e ouvir quando quiser. Basta acessar os nossos canais, o YouTube, nosso Facebook, o nosso Instagram e também o nosso site vivabem.inf.br. Até a próxima semana.